Fala aí, vestibulando, vamos para cima de mais uma questão de matemática do Enem 2022. Então bora, questão 158 do caderno azul, segundo dia de provas do Enem 2022. Se você tem interesse em aulas particulares, é só mandar um e-mail pro e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Já aproveita e já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para mim. Então bora. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por um P de t igual a menos t quadrado mais 10t mais 24, uma função quadrática. Sendo t um número natural variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e P de t a quantidade de pessoas infectadas no mês t do ano. Beleza. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Então, beleza. Cada proposta pede para as propagandas serem intensificadas em um mês, em um determinado intervalo de meses. Cada uma pegando 2 meses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas aqui pegando 3, né? 7 a 9, 10 a 12. Beleza. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. A proposta escolhida foi: então, beleza, temos que calcular qual é o mês que tem a maior quantidade de infectados e ver qual é a proposta que engloba esse mês. Maravilha. Para isso, a gente tem que saber as propriedades de uma função do segundo grau, uma função quadrática do segundo grau. Uma função do segundo grau, vamos pensar no gráfico. Como é o gráfico de uma função do segundo grau? A gente tem aqui eixo x, eixo y. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola, ou com a boca para cima, ou com a boca para baixo. Quando que a boca da parábola está para cima ou para baixo? Quando o número que multiplica o termo quadrático for positivo ou negativo. A gente chama esse número de A. Então, se A é positivo, se A é maior do que zero, a boca da parábola está para cima. Se A é menor do que zero, a boca está para baixo. Relembrando, em uma função quadrática, a gente tem, por exemplo, um f de x é igual a um certo ax quadrado mais bx mais c. Então, no caso desse exercício, a gente tem que um p de t, né, é a mesma função. No caso do exercício, x é o nosso t e o y é o nosso p de t. Quem é o a na função quadrática do exercício? É o número que multiplica o termo quadrático. Quem que está multiplicando o termo quadrático? Não é menos 1? Então, no nosso caso, a igual a menos 1. Quem é o b? É o termo que multiplica o x, que no nosso caso é t, né? b é igual a 10. E c é o termo que está sozinho, no nosso caso é 24. Maravilha. Então, perceba que no nosso caso, a é menor do que zero. Então, a boca dessa parábola tem que estar para baixo. Então, nem preciso saber como é essa parábola. Só preciso saber que a boca está para baixo. Eu vou desenhar mais ou menos ela aqui. Não tem nada a ver com o comportamento dela de verdade. Mas a gente sabe que a boca dela está para baixo. Por que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber qual é o máximo P de T, a máxima quantidade de pessoas infectadas. Qual é o mês de máxima quantidade de pessoas infectadas? Para isso, a gente precisa saber qual é o máximo dessa função aqui. Não é o vértice da parábola? Não é o ponto aqui de cima? Por que é importante saber, então, que a boca está para baixo? Porque parábolas com a boca para baixo tem ponto de máximo. Parábolas com a boca para cima tem pontos de mínimo, que não nos interessaria. A gente quer saber o máximo. Então, a gente tem o vértice da parábola, que vai ter o P de t máximo e o tempo correspondente ao P de t máximo. O que eu quero saber é justamente esse t correspondente ao P de t máximo. Porque eu preciso saber qual é o mês que tem a maior quantidade de infectados para intensificar
é a campanha nesse mês. Como eu descubro qual é esse mês? O vértice da parábola, ele tem aqui as suas coordenadas, né? X e Y. O X é o meu T nesse caso. Como eu calculo o X e o Y do vértice de uma parábola? X do vértice da parábola é igual a menos B sobre 2A. E o Y é igual a menos delta sobre 4A. O delta é aquele mesmo lá da equação do segundo grau. B ao quadrado menos 4AC. Mas aqui a gente nem vai precisar usar o Y, porque a gente não quer saber quantos infectados. A gente só quer saber qual é o X do vértice. Qual é o mês que eu tenho a maior quantidade. Não quero saber qual é a quantidade. Então, tudo que eu preciso fazer nesse exercício é calcular menos B sobre 2A. Ele vai me dar qual é o mês de maior quantidade de infectados. Então, bora. Vai ficar como? Quero saber quanto que é x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a. B a gente sabe que é 10 e A a gente sabe que é menos 1. Não podemos esquecer do sinal. Então, isso daqui vai ficar menos 10 dividido por 2 vezes menos 1. Não esqueça do sinal. Isso daqui vai dar menos 10 dividido por menos 2. Menos com menos, tenho mais em multiplicação e divisão. Então, isso daqui vai dar 5. O mês, então, que eu tenho a maior quantidade de infectados é o mês 5, e é o mês que eu tenho que intensificar a propaganda. O mês 5 está compreendido onde? Na proposta de número 3. A alternativa correta, então, a alternativa C de casa, que compreende o mês de maior quantidade de pessoas infectadas. Qualquer dúvida é só jogar nos comentários, hein? Te espero, então, no próximo vídeo. Continue estudando, continue no vestibulando.